Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 5 de dezembro, e o tema do estudo de hoje é Paulo e o Deus desconhecido. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje é Atos, capítulo 17, no versículo 23. E aqui, Lucas escreveu o seguinte: Porque passando eu, e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Lembrando que esse texto é Atos, capítulo 17, versículo 23. Paulo não menosprezou a falsa religião ou os falsos deuses dos atenienses. Ele reuniu os pontos positivos encontrados, ainda que fossem poucos, e os explorou ao máximo. No capítulo 17, verso 22, Paulo disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Paulo elogiou os pagãos. A religião deles era equivocada, mas Paulo elogiou a devoção sincera deles. Caso fossem humildes, Deus poderia alcançá-los com a verdade. E conforme Atos 17, verso 23, que foi o texto que lemos inicialmente, Paulo continuou: andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm. Ao descrever o estudo que havia feito da religião ateniense, ele comunicou uma atitude respeitosa para com o povo. Ele não se apressou em se autoproclamar um especialista, com todas as respostas de como as pessoas precisavam mudar. Ele era, de fato, um especialista e tinha as respostas de que eles precisavam. Porém, não se apresentou dessa maneira. Caso contrário, teria sido rejeitado. Ele foi considerado alguém que se importava com as pessoas e desejava o bem delas. Ao comentar sobre a inscrição ao Deus desconhecido, que, repito, está em Atos 17, 23, texto lido no início, Paulo aproveitou o que poderia ser visto como um ponto em comum. Eles acreditavam em deuses, o que era um ótimo começo. Alguns, na época, não eram adeptos dos ídolos. E ele pôde abrir o caminho para uma conversa mais profunda. Ele não zombou da ideia negativa de um altar para um Deus desconhecido. Em vez disso, apreciou e admirou um povo que se importava o suficiente com as coisas espirituais, a ponto de se esforçar para adorar algo que eles nem conheciam, caso estivessem deixando de lado algum Deus. Aí eu faço aqui uma pergunta simples. Eles estavam equivocados? Claro, mas isso poderia ser abordado. O importante no início era o fato de serem devotos em relação ao que compreendiam. Concluindo, Paulo reconheceu que o Espírito Santo poderia trabalhar com esse tema e então o explorou. Ele havia encontrado um ponto de discussão que despertaria o interesse deles. Conforme esse estudo que fizemos, a forma como Paulo trabalhou e soube lidar com todas as diferenças que encontrou ali é para nós uma lição muito importante. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós não precisamos falar mal da fé de ninguém. Nós não precisamos criticar a religião de ninguém para pregar uma verdade da Bíblia que conhecemos. Aprendemos isso com o estudo de hoje, com a atitude de Paulo. E mais até que isso, quando lemos os evangelhos, vemos que Jesus também agiu assim. Ele nunca atacou a fé de ninguém, nunca desrespeitou a religião de ninguém, até mesmo pontos equivocados da religião. Ele não atacava as pessoas. Ele mostrava o que estava errado, mostrava o caminho certo, mas sempre com uma postura respeitosa. Você não precisa ser desrespeitoso com a religião de ninguém, com a fé de ninguém, para pregar a verdade. E na conclusão de nosso estudo, eu vou deixar também com você o texto da leitura bíblica de hoje, que é
Isaías, capítulo 12. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito. E com a permissão do Senhor, nos encontramos amanhã para a continuação de nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.